Olá pessoal, meu nome é Reginaldo Cardoso, sou professor do curso de Direito da Kroton Anhanguera e eu estou aqui nesse momento gravando esse vídeo para vocês, nesse momento em que nós estamos enfrentando um distanciamento social causado pela pandemia do coronavírus, mas nós não paramos, nós não paramos para você também não parar. E aqui nesse vídeo de hoje, eu gostaria de trazer para vocês algum assunto aí relacionado com o nosso curso, para que nós possamos, mesmo distantes, ir nos auxiliando aí na construção do nosso conhecimento jurídico relacionado às questões que são levantadas aí no dia a dia. E olha aí, põe na tela aí para vocês, O que eu gostaria de tratar hoje é a respeito do chamado fato do príncipe, ou teoria da imprevisão frente ao artigo 486 da CLT. E voltando aqui mais um pouquinho, e a razão pela qual eu trago esse assunto em pauta é uma recente declaração do nosso presidente Jair Bolsonaro, invocando ali um artigo da CLT em favor daqueles que se sentiram prejudicados pelas paralisações provocadas pelos atos normativos, pelas leis, pelas resoluções e decretos municipais e estaduais. Então vamos analisar, mesmo que de uma forma bastante rápida, nós não queremos tratar aqui, tomar um tempo muito grande em relação a esse assunto, mas mesmo que de uma forma rápida, elencar aqui os principais pontos relacionados. Então, bota aí na tela para começar, nós vamos ver a declaração do nosso presidente que disse o seguinte, abre aspas para ele aí, tem um artigo na CLT que diz que todo empresário, comerciante, etc., que for obrigado a fechar o seu estabelecimento por decisão do respectivo chefe do executivo, os encargos trabalhistas, quem paga é o governador e o prefeito. E o artigo mencionado pelo presidente foi o 486 da CLT, que diz o seguinte, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Bom, olha só. Aqui para mim novamente, aquilo que o presidente diz, que está elencado aqui no artigo 486, é aquilo que se diz de fato do príncipe. Então, o fato do príncipe é um instituto que vem do direito administrativo que se relaciona a consequências dentro de um contrato específico de trabalho por ações externas. Então, aqui nesse caso, por exemplo, um ato normativo, uma resolução, um decreto de um ente público, seja ele de esfera municipal, estadual ou federal, que gere uma impossibilidade de execução contratual. No caso, aí tem que ser analisado no caso concreto, obviamente, mas então esse ato cause uma impossibilidade da continuação do contrato. Quando nós trazemos isso para o direito trabalhista, nós estamos falando de uma impossibilidade de continuidade, então, da relação do contrato de trabalho. E é isso que nós vamos analisar. Então, bota aí na tela mais uma vez, nós vemos aqui uma conceituação do Celso Antônio Bandeira de Mello, que diz o seguinte a respeito do factum principis. É um agravo econômico, resultante de medida tomada sob titulação diversa da contratual, ou seja, no exercício de outra competência, cujo desempenho venha a ter repercussão direta na econômica contratual estabelecida na avença. Então, aqui para mim, então trata-se de um fato imprevisível e estranho a uma relação contratual. Então, seja o seguinte, via de regra, a administração pública ela não pode promover danos ou prejuízos ao ente privado, aos particulares, de forma discricionária, de forma arbitrária. Esse dano ou prejuízo causado por uma ação governamental é passível, então, de indenização. Aqui no caso da lei trabalhista, então ela prevê essa indenização por parte do governo, seja ele nível municipal, estadual ou federal, em relação a algum prejuízo causado por essa ação, por esse ato normativo aí. Na tela mais uma vez, nós vemos aqui que o fato do príncipe
é uma espécie de força maior, mas aqui eu gostaria de fazer uma diferenciação aqui entre essas questões, né? Ambos causam, né, tem como consequência a inexecução contratual, né? Porém, a força maior independe da vontade do Estado. Então, aqui eu gostaria de dar 2 exemplos para fazer exatamente essa diferenciação. Imaginemos 2 situações hipotéticas onde o governo eleva os tributos de alguns produtos específicos ou serviços e esses serviços ou produtos estão vinculados a determinado contrato particular, um contrato individual, e essas 2 partes, uma delas eventualmente se vê impossibilitada de continuar o cumprimento contratual em função dessa alteração na alíquota desse produto ou serviço que está vinculado a esse contrato, né? Então, nesse caso aqui, fica claro a incidência do fato do príncipe e a necessidade de uma revisão contratual. E a outra parte, não aceitando essa alteração, cabe ao prejudicado, aquele que se sente prejudicado, invocar o fato do príncipe em vias judiciais, né? Acionar o judiciário para que ocorra então essa revisão. Um outro exemplo que eu gostaria de dar é um evento da natureza ali, imagine uma tempestade tropical que cause um deslizamento de terra e o prefeito impede que os comerciantes, por questões de segurança, obviamente, os comerciantes ali da região continuem as suas atividades empresariais e isso acarreta o fechamento ali desses comércios e, eventualmente, uma demissão de funcionários, enfim, né? Ou seja, nós vemos claramente aqui a discricionariedade relacionada com o primeiro fato que eu narrei e no segundo, nós vemos uma situação em que o ente público não tinha outra forma de agir, né? Ele não tinha outra possibilidade que não o fechamento ali dos comércios. Então, apenas essa explicação que fará um pouco sentido na sequência daquilo que nós vamos falar aqui. Então, vamos lá. Requisito objetivo, nós vamos analisar os requisitos objetivos que estão relacionados com o artigo 486, que está aí na tela de vocês mais uma vez, né? Então, primeiro requisito, paralisação temporária ou definitiva do trabalho. Não precisa ser por tempo determinado, ele pode ser por tempo indeterminado, desde que seja uma paralisação temporária ou definitiva. O segundo requisito, essa paralisação deve ser motivada por ato de autoridade municipal, estadual, federal ou pela promulgação de lei ou resolução. Então, nós temos aqui que o órgão, o ente público, ele deve ser capaz, né? Ele deve ter a autoridade para fazer determinado ato, ou seja, a paralisação ela deve ser decorrente de um ato de um ente público que tenha capacidade para promulgar, né, esse decreto ou resolução, enfim, esse ato administrativo aí. O terceiro requisito objetivo é que esse ato impossibilite a continuação da atividade. Aqui eu preciso fazer um comentário em relação a isso, né, para mim aqui mais uma vez, né? A continuação, ou a impossibilidade, melhor dizendo, de continuidade das atividades, ela deve estar bem caracterizada aqui, havendo a possibilidade de que o comerciante, o empresário, continue de outras formas a sua atividade, seja por e-commerce, por disque entregas ou qualquer outro tipo de modalidade, então não há que caracterizar esse instituto do fato do príncipe aqui, né? Então vamos analisar agora, né, dentro da situação atual que nós estamos vivenciando, frente a esses requisitos relacionados no artigo 486. Vamos lá. Então, o primeiro requisito aqui, haver paralisação temporária ou definitiva da atividade. Então, aqui, no caso o que está ocorrendo, né, é que houve uma orientação por parte da autoridade federal e por parte das autoridades governamentais, estaduais e municipais, de uma forma bastante individual em cada localidade, né? Aqui nós não vamos
generalizar, mas num caso, por exemplo, aqui na nossa cidade, onde o prefeito proibiu a abertura de comércios, né, e estabeleceu ali quais seriam os serviços essenciais que continuariam abertos. Então, houve uma paralisação temporária ou definitiva da atividade? Então, a nossa resposta é sim, houve essa paralisação. O segundo requisito é que essa paralisação seja motivada por ato, lei ou resolução da administração pública. E aqui eu só gostaria de falar para vocês a respeito da Lei 13.979, promulgada esse ano aqui, que fala a respeito, né, dessa situação de emergência e desse enfrentamento que nós temos frente ao coronavírus. Então, esse artigo 3º diz que as autoridades poderão adotar, elas poderão adotar essa medida. Então, aqui fica evidente um caráter de discricionariedade, né? Então, foi motivada por ato, lei ou resolução da administração pública municipal, nesse caso? Sim. Não há que a administração pública invocar a lei federal em seu favor, isentando da responsabilidade. Então, nós temos aqui evidente essa caracterização, né? E o terceiro, nós falamos a respeito do nexo de causalidade, ou seja, né, a paralisação temporária definitiva e a impossibilidade de continuação da atividade devem estar relacionadas diretamente, né, com o ato normativo. Então, vem aqui para mim mais uma vez. Na situação em que a empresa já vinha enfrentando por um tempo uma situação econômica difícil, e aí ela se aproveita então dessa situação aí da pandemia para fechar as portas e invocar a favor de si o fato do príncipe, não há que se caracterizar, precisa ficar aqui evidenciado então esse nexo de causalidade entre o ato normativo e a impossibilidade de continuidade da atividade econômica, né? Então, voltando aqui para a tela, nós temos aqui sim um nexo de causalidade relacionado com o fechamento, a paralisação, né, a impossibilidade de continuação e o ato normativo em si, ok? Então, muito bem, nós vamos ver agora qual é então a responsabilidade do Estado relacionada com isso. Numa situação hipotética em que nós conseguimos analisar a situação atual frente ao artigo 486, a incidência do fato do príncipe aqui na situação, nós ainda não entramos no mérito da questão. De que forma o Estado indenizará o particular? Então, aqui a primeira questão é a seguinte: o artigo não prevê o pagamento das verbas trabalhistas em sua integralidade, mas apenas aquelas de natureza indenizatória. Então, vem aqui para mim mais uma vez, olha só, querido aluno, a atividade econômica ela tem riscos que lhe são inerentes, né? A Constituição Federal e a Lei Trabalhista prevê que existe um risco dessa atividade econômica e esse risco da atividade econômica é transferido àquele que a exerce, ao particular, ao empregador. Então, as verbas de natureza salarial relacionadas aqui não são abarcadas pelo artigo 486. Quando o legislador fez essa lei, né, criou essa lei, essa norma, ele tinha em mente um ato arbitrário e discricionário do poder público em relação ao particular e a afetação das relações contratuais, nesse caso das relações do contrato de trabalho, com vistas a preservar os direitos do trabalhador. Então, a questão que se relaciona aqui não é aquilo que está já previsto por aquilo que é inerente à atividade, ao risco inerente da atividade empresarial, que são as verbas salariais. Então, aqui o que o artigo traz? Apenas as verbas indenizatórias. E quais são essas verbas indenizatórias? Volto para a tela. O entendimento majoritário em relação a isso é que se refere apenas à indenização de 40% do Fundo de Garantia, do FGTS. Existem alguns outros entendimentos que vão dizer o seguinte, que a possibilidade aqui da divisão desses 40% entre o Estado e o empregador, e uma outra ainda que inclui o aviso prévio nessas verbas indenizatórias. Então, de qualquer forma, fica claro aqui
que apenas essas verbas são abarcadas pelo artigo 486. Ou seja, se algum empregador aí estiver querendo invocar o fato do príncipe para fechar as portas e pagar as verbas salariais e além das indenizatórias aos seus empregados, né, não é isso que a legislação abarca. Né? Há que se entender essa questão. Né? Nesse sentido, o professor Ricardo Calcini, professor de Direito do Trabalho, ele diz o seguinte: o artigo 486 da CLT prevê a responsabilidade do poder público não ao pagamento de salários e demais verbas contratuais, como férias e 13º salário. Há quem defenda que o aviso prévio indenizado também ficaria a cargo do poder público, mas não perfilho a esse entendimento na medida em que essa parcela não está expressa no artigo 486 da CLT. Então, nós temos aqui o posicionamento de um professor de Direito do Trabalho em relação a isso e, é claro, tem sido um entendimento majoritário não só da doutrina, mas também entendimento jurisprudencial. Muito bem, e como fica essa situação na prática? Né? Como é realizada? Vamos imaginar que volta para mim mais uma vez, né? Vamos imaginar na situação que nós estamos enfrentando, nessa situação, que hipoteticamente seja possível a incidência do fato do príncipe. Como eu vou invocar esse princípio, como eu vou invocar esse instituto a meu favor, eu às vezes ali como empregador ou como empregado. Então aqui, volta para a tela, vamos continuar. Né? No encerramento das atividades, o empregador fará o pagamento das verbas salariais e omitirá as verbas indenizatórias na rescisão dos contratos de trabalho. Então, olha só, não há que se falar em uma invocação, né, do ente público no polo passivo de uma ação trabalhista por parte ali do empregador ou por parte do empregado de uma forma direta. Né? Não se promove a ação contra o ente público invocando isso. Isso ocorre de forma incidental dentro do processo trabalhista que é gerado após a rescisão do contrato de trabalho. Então, caso o empregado venha pleitear o pagamento em juízo, o empregador invocará o fato do príncipe em sua defesa e requererá o ingresso do ente público no polo passivo da ação, chamamento ao processo. Né? Então, o chamamento ao processo é uma das modalidades de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil. Então, olha só aqui comigo mais uma vez, né? Nós vemos aqui, então, o direito administrativo, o direito do trabalho e o direito processual civil, aqui também operando em conjunto a favor dos direitos do cidadão. Então, essa interdisciplinaridade relacionada aos vários ramos do direito, nós podemos perceber exatamente aqui nesse contexto aqui que nós estamos apresentando. Então, apenas para resumir, né, o particular não ingressa com ação contra um ente público. Mas o empregador, então, fará a rescisão de contrato, omitirá as verbas indenizatórias e, numa eventual ação promovida pelo empregado, pelo trabalhador, contra o antigo patrão, o antigo empregador, o empregador, então, acionará, o juiz indicará ao juiz a responsabilização do ente público para que ele venha também ao processo e responda e assim pague essas verbas indenizatórias. Volta na tela aqui. Então, em resumo é isso, não cabe ação direta do trabalhador contra a empresa, né? E o caso em que estamos vivendo encaixa-se na situação hipotética apresentada pela legislação. Então essa é uma questão aqui, eu trago para vocês uma frase aqui do professor Elton Batalha relacionado a isso, que ele diz o seguinte, olha, provavelmente quando o judiciário apreciar essas ações, considerará que o artigo 486 da CLT não é aplicável à situação, pois o ato governamental de determinação de quarentena e consequente paralisação de atividade é justificável ante o surto da Covid-19. Caso a atitude governamental não se justificasse, cientificamente seria diferente. E aqui eu gostaria de destacar o seguinte nessa frase, olha só, provavelmente, né? Provavelmente, olha aqui para mim agora. Provavelmente por quê? Porque, em tese, nós temos ali a subsunção do fato com a situação hipotética apresentada na nossa legislação trabalhista. Nós temos ali os requisitos preenchidos.
Agora, a questão é essencialmente se nós estamos ou não diante do fato do príncipe. Se caracteriza, os requisitos estão abarcados? Sim. Mas o ente público poderia ter agido de uma outra forma frente à situação que nós estamos enfrentando? Então eu quero trazer aqui para vocês, aí na tela mais uma vez, algumas questões relacionadas a isso. Devido ao caráter inusitado e impensável da pandemia, devido às repercussões no cenário internacional, a índole preventiva cautelatória em prol da dignidade da pessoa humana e relacionados à matéria de ordem pública por parte do Estado, além da jurisprudência dominante do judiciário trabalhista, então nós temos aqui que dificilmente seria aplicável o artigo 486 na situação em que nós estamos enfrentando atualmente. Então, olha só aqui, querido aluno, voltando aqui para mim, já encerrando essa breve explanação sobre esse assunto, como eu disse, não temos a intenção aqui de sermos exaustivos no tema. Eu trago para vocês aqui na descrição desse vídeo vários links que levarão a algumas matérias relacionadas, artigos, jurisprudências, relacionadas a essa questão do fato do príncipe, para que você possa rechear ainda mais o seu conhecimento sobre esse assunto, tá? Mas, mais uma vez, essa situação é uma situação inédita, Então, esse ineditismo da situação que nós estamos enfrentando pode incidir, sim, o fato do príncipe, mas é muito improvável que isso na prática prevaleça numa ação judicial. E vale lembrar aqui que se o empregador invocar o fato do príncipe, não pagando as verbas indenizatórias e posteriormente em sede de processo trabalhista invocar o fato do príncipe, chamar ao processo um ente público e o juiz entender a não incidência do fato do príncipe, caberá ao empregador então o pagamento da indenização, além das multas relacionadas então ao atraso do pagamento em prol do trabalhador, ok? Então, um abraço a todos, eu agradeço a vocês que nos acompanharam aqui até agora e, mais uma vez, eu gostaria de reforçar que nós não paramos para que você também não pare, ok? Então, olha aí na tela, um abraço a todos, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula.